Oi, eu sou o Senhor Pedro e esse é o Café com o Senhor Pedro. Aqui eu trago pessoas incríveis com histórias incríveis. Hoje eu trago ela, doutora Aline Pécolo, nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e nutrição esportiva. Aline, muito obrigado de ter Eu que aceitado o agradeço. convite e estar aqui no Café com o Senhor Pedro. Se apresenta para o pessoal, para quem não te conhece. Vamos lá. Meu nome é Aline, sou nutricionista, clínica esportiva. Atualmente eu atuo em Mogi Guaçu e Mogi-mirim, em 5 lares de terceira idade, 3 clínicas, faço atendimento particular e atuo no Grêmio Mogi-miriano. Legal, Aline. Aline, conta pra gente um pouco da sua formação. Você se formou na onde? Eu me formei na Unifage, em Jaguariúna, e faz 10 anos que eu atuo na área. Um bom tempo. E sou apaixonada pela nutrição, então amo o que eu faço, assim, e cada vez mais encantada com a profissão mesmo, assim, faço de todo o meu coração. Perfeito. Qual que é a diferença, Aline, basicamente, da nutrição esportiva para uma nutrição normal, digamos assim? Uhum. A nutrição esportiva geralmente são para os praticantes de atividade física, Assim como o senhor Pedro. Isso, pessoas que praticam qualquer tipo de atividade, né, que não são pessoas sedentárias. A nutrição clínica, né, a nutrição que a gente já trabalha o normal sem considerar uma atividade física, geralmente são as pessoas que têm alguma comorbidade, diabetes, hipertensão, gordura no fígado. Então, são pessoas que apresentam alguma comorbidade ou precisam ajustar simplesmente a alimentação por conta de qualidade de vida. Tá certo. Como que funciona uma consulta lá com você? Você deixa comer de tudo ou você fica aqui, ó? Geralmente, na consulta, eu gosto de aplicar 3 questionários para conhecer a rotina da pessoa. Nesses questionários, eu fico sabendo como que é como que ela dorme, né? Se ela dorme bem, o intestino, se funciona todos os dias, se é o intestino mais preso, o horário de trabalho dela, a frequência que ela consome alguns alimentos, então desde alimentos saudáveis e não saudáveis, e ela me pontua essa frequência que ela consome, e um questionário de rastreamento metabólico, onde eu vejo sinais e sintomas que essa pessoa apresenta, desde uma ansiedade até uma dor de cabeça. Então, todos os sinais que o corpo dela apresenta, e tudo isso eu englobo nessa avaliação, nessa consulta. E aí eu faço a avaliação física também, né, com a bioimpedância, para a gente poder ver percentual de gordura, massa muscular, idade metabólica, né, se o metabolismo está lento ou se está acelerado, Perfeito. E gordura visceral, né, para ver se ela está alta, se ela está dentro do limite. E aí a gente faz também as medidas, né, com a fita métrica e dobras com o adipômetro, um aparelho que mede a gordura do corpo da pessoa. Aquela pinça. Isso, exatamente. E aí eu elaboro o plano alimentar em cima de todas essas informações. Então não é nada que o paciente tenha dificuldade de consumir, porque é tudo que ele já consome, mas a gente vai quantificar isso em cima do objetivo dele. Entendi, não vai deixar ninguém passar fome. Ninguém. Promete? Sim. Combinado. Aline, qual que é a importância do pessoal beber água aí, que muita gente tem dificuldade no beber água, marca aí em celular e tal. Sim. O que você faz aí para ajudar esse pessoal? Como que funciona? Como eu falo, né? Melhor uma pedra no caminho do que uma pedra no rim, né? Com certeza. Então, se a gente não bebe água, o nosso corpo basicamente é constituído de água. Então, assim, a gente precisa consumir pelo menos um mínimo de 2 litros de água no dia. E isso calculado ao peso da pessoa também, porque às vezes as pessoas precisam consumir mais água, né? E aí o que acontece muito? Para um bom funcionamento de todo o organismo. Se a pessoa não bebe água, ela desidrata, né? Principalmente em dias que está mais calor, tudo. Então é necessário que a pessoa consuma a quantidade exata de água, porque senão o corpo dela não funciona. Ela não consegue realizar atividades básicas do dia a dia, e aí ele fica num estado de desidratação. Perfeitamente. A parte... o pessoal tem muitos mitos, você já deve ter ouvido. Sim, muitos mitos na parte da nutrição, e vamos trazer alguns mitos aqui. A parte financeira, todo mundo, a gente fala de nutricionista, ele vai me mandar comprar uma suplementação cara.
vai me mandar aquela dieta, a banana que veio lá do pé de banana, em Sim. cima do cume da montanha. Como que funciona essa parte aí com você? Então, como eu disse, na consulta, geralmente eu já coloco, né, tudo o que a pessoa já consome. Então, se a pessoa fala para mim que ela tem o hábito de consumir ovos todos os dias, isso vai estar no plano alimentar dela. Agora, assim, por exemplo, a pessoa fala para mim, eu não consumo castanha. Não tem a necessidade de colocar a castanha no plano alimentar dela para ela... Castanha é horrível, não põe não. Para ela ter esse custo, né, que já não é barato, porque a castanha é cara. Castanha é cara. Então, assim, a gente já ter esse custo, né, além da conta. Então, a gente trabalhar com o básico funciona. Então, a gente precisa trabalhar com o básico de uma maneira que a gente consiga atingir o objetivo da pessoa. O básico bem feito não tem para ninguém, né? Exatamente. Por quem quer começar a fazer uma consulta com o nutricionista, precisa de algum pré-requisito? Geralmente, assim, nas consultas, eu sempre peço para a pessoa, por conta da avaliação física, com uma roupa leve, né? Não estarem as mulheres, né, em período menstrual, porque isso acaba interferindo na bioimpedância, principalmente. Perfeito. Tá? Não praticar atividade física antes da avaliação, porque também dá uma diferença. Olha, você não sabia. Então, geralmente eu peço para as pessoas não fazerem isso, né? Elas optarem por não treinar antes da avaliação. E estarem dispostas a mudar, a virar a chavinha, porque é isso que precisa. Nada muito, muito difícil de ser feito aí. Não, mas a pessoa precisa estar disposta, porque assim, a alimentação, ela precisa ser uma coisa constante na vida da pessoa. Então assim, o que a pessoa está disposta a fazer constantemente, todos os dias? Então ela precisa estar disposta a isso, a mudar e a estar aberta a essas mudanças para conseguir atingir o objetivo dela. Perfeitamente. Eu como entusiasta no atletismo, nas corridas de rua, o dia do lixo. Conta para mim o que é o dia do lixo e se tem aí na sua consulta o famoso dia do lixo. Na realidade, dia do lixo não existe. As pessoas colocam essa expressão, né? Eles usam isso, mas na realidade não existe o dia do lixo. Existe refeição livre. Então, assim, eu coloco sempre para os meus pacientes 2 refeições livres na semana, para eles terem a oportunidade de consumir uma coisa diferente, né? Até para quebrar um pouquinho a rotina. Mas, assim, de uma forma moderada, equilibrada, né? Então, tudo dentro do plano alimentar deles. Só que o dia do lixo, a pessoa quer comer o dia inteiro coisas diferentes. Então, não dá, porque daí o que acontece? Tudo que ela faz corretamente ao longo da semana, chega no fim de semana, que é o momento maior de descanso, a pessoa quer comer uma coisa diferente, só que aí ela quer comer o dia todo. Não precisa comer 1 quilo de lasanha, né? Não, a pessoa escolhe essas 2 refeições pontuais na semana e aí ela faz a sua refeição livre. Entendi. O que ela precisa entender o nosso corpo, ele não sabe que dia que é segunda-feira e que dia que é domingo. Para ele, todos os dias são iguais. Então, ele funciona da mesma forma. Então, não dá pra gente achar que eu posso comer o dia todo, que isso não vai me afetar, me prejudicar. Vai afetar sim, porque querendo ou não, você faz tudo corretamente de segunda a sexta, sábado, domingo você chuta o balde, então não dá certo. Aí não dá para ter um resultado, Sim. É 1 para frente e 2 para trás, né? Sim, exatamente. Eu, no caso, senhor Pedro, gosto de um doce. Como que a gente faz? Geralmente, nos planos que eu elaboro, eu sempre incluo doce, né? Aí eu sempre vejo com a pessoa qual que é o horário de maior vontade que ela tem. Sempre após o almoço, após o jantar. E aí tem gente que às vezes quer comer o dia todo doce. Então, é uma questão porque é calculado o plano alimentar. Então, isso dá para encaixar tranquilamente na rotina da pessoa. O plano alimentar, ele é baseado mensalmente ou ele é baseado em um objetivo, um exemplo, eu tenho uma prova para fazer, vamos fazer um plano alimentar para essa prova, ou eu tenho, o objetivo meu é perder peso, o objetivo meu é só viver mais saudável? Uhum. Na realidade, em cima do objetivo da pessoa, considerando todas as informações da consulta, né? Perfeito. Então, considerando tudo que é conversado nesses questionários, considerando a avaliação física também, e aí dentro de uma realidade, né? Então, assim, a pessoa vai ver a realidade e aí é dentro disso que vai ser elaborado.
né? Nada fora do contexto, nada muito absurdo. Então, assim, é coisas da rotina dela para que ela consiga sustentar o que ela está fazendo. Porque não adianta ela fazer aquilo por 2 dias e depois ela não conseguir fazer mais. E aquela pessoa que é resistente, eu não vou comer, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, como que a gente faz? Geralmente, isso acontece muito com os meus atendimentos infantis, né? Que eu tenho atendimento com crianças também. As crianças, elas têm uma dificuldade com alguns alimentos. Beterraba. Aí, nem sempre a beterraba, mas assim, às vezes é todas as frutas, todos os legumes, né? A criança tem a seletividade alimentar. Perfeito. Então, eu trabalho muito isso com a criança através de atividades lúdicas. Então, a criança não dá para trabalhar como um adulto, que é simplesmente elaborar o plano alimentar e entender que ele precisa seguir para atingir o objetivo dele. A criança já é através da atividade lúdica. E aí, o que acontece? A criança geralmente não come esse alimento, mas aí através desse estímulo da atividade lúdica, eu consigo que ela experimente pelo menos até ela falar que ela não vai gostar. Então, de várias formas, eu vou fazendo essas tentativas. Eu acabo fazendo isso com a minha filha, não gosto, papai, mas você experimentou? Sim. E aí, quando experimenta... Porque tem várias formas de preparar um alimento, né? Então, você prepara o alimento de um jeito, a criança não gosta, aí você vai tentar um outro tipo de preparo. Entendi. Durante todos esses anos aí de atendimento, alguma pérola aí que você já ouviu ou não? Sim, com certeza. Acho que uma das principais é as pessoas quererem cortar carboidrato, pão, arroz, macarrão, porque assim elas vão emagrecer mais rapidamente. Toda vez que nós cortamos esses alimentos, nós acabamos diminuindo a energia que a gente acaba tendo que consumir no dia. E carboidrato é energia. Então a gente precisa dele para trabalhar, para estudar, para praticar uma atividade física. Perfeito. Ele é o combustível energético nosso. Então, isso são geralmente de dietas restritivas. Essas dietas restritivas, elas abordam a retirada de alguns alimentos. Então, assim, não trabalho isso. Quando eu faço o atendimento, não gosto de trabalhar essa abordagem, porque eu sei o quanto todo mundo precisa do alimento. Então, quando a pessoa retira isso, pode prejudicar ela, gerando até um transtorno alimentar, como compulsão alimentar, a longo prazo. Que legal. E o que é mais de diferente aí que você acha que inclui um plano alimentar, que é uma coisa, sei lá, uma coisa diferente, que é necessário e você acha, pô, isso aqui é diferente? Algum alimento Não teve nada, por enquanto, assim, que o pessoal pediu para incluir uma coisa muito fora, não. Tipo comer raiz de mandioca? Não. O que acontece é alguns casos que, por exemplo, a paciente muitas vezes não enjoa muito de consumir um alimento. Então, por exemplo, pão com ovo de manhã, a paciente enjoou de comer aquele pão com ovo, ela sempre pede algum alimento diferente. Aí ela pede até para colocar um alimento do almoço, geralmente das refeições principais, almoço e jantar. Aí ela consome arroz com frango, macarrão com frango, isso no café da manhã. Entendi. Então isso acontece, alguns pacientes que acabam pedindo isso. Mas fora da realidade, do normal, não. O corte do açúcar, o açúcar realmente é um vilão? O açúcar, ele acaba prejudicando bastante, em excesso, né? Como eu disse, dá para ser colocado doce na rotina da pessoa, porém, em excesso, tudo faz mal, né? Então, até água, a gente né? sempre tem que considerar tudo que seja em excesso, o tipo de alimento que a pessoa está consumindo, né? Então, as quantidades, elas fazem muita diferença. Então, a pessoa precisa entender que isso é necessário, porque não adianta ela querer atingir o objetivo, mas fazendo tudo, eu vou consumir aqui, ou eu vou restringir tudo. Ou eu consumo tudo, é 880. Ou eu consumo tudo, eu restringo tudo. Então, às vezes a pessoa, não vou no aniversário porque vai ter bolo. Mas o aniversário a gente não tem todo dia. Então, assim, o bolo é uma caracterização de um aniversário. E também não precisa ir no aniversário e comer também 10 fatias de bolo, exatamente, né? Exatamente. Ninguém vai comer um bolo inteiro. Só vai comer algumas fatias do bolo e pronto. E lembrar que sempre assim, no outro dia, voltar à rotina. Por que o pessoal diz que a bebida alcoólica, no caso a cerveja, gera barriga? Porque por ser uma bebida que tem carboidrato, né? E geralmente quem consome a bebida alcoólica não bebe uma cerveja só. A pessoa já bebe muito mais.
E o que acontece muito para quem ingere bebida alcoólica? Não intercala com água, então, assim, nisso a bebida alcoólica desidrata o corpo dessa pessoa. Então, é muito necessário intercalar sempre com água. E a pessoa limitar as doses que ela vai consumir, então não consumir em excesso, porque senão, querendo ou não, isso vai prejudicar sim, né, até gerar uma gordura no fígado a longo prazo, então a pessoa precisa ter essa consciência. E o que a pessoa precisa evitar quando consome a bebida alcoólica? Evitar consumir alimentos que são, como ela já tem carboidrato, consumir alimentos que tenham carboidrato também. Então, sim, por exemplo, a pessoa consome a cerveja e vai lá e consome batata frita. Então, assim, isso sai um pouco fora, isso vai ser extrapolar um pouquinho. Então, geralmente, consumir associado a uma proteína, né? Sempre associar de uma melhor forma para não ter tantos prejuízos assim. E como o bolo de aniversário, não precisa também beber uma caixa de... Exatamente. Bom senso aí, né, galerinha? Exatamente. Como fica o coração da nutricionista quando o plano segue perfeito e o objetivo é sucesso? Nossa, fica radiante. Assim, eu fico muito feliz com os resultados dos meus pacientes, porque é aí que eu percebo que eles se esforçam, né? Eu vejo toda a disciplina, por mais que eu sei que não é fácil, porque a gente acaba tendo vontade de comer uma coisa ou outra, às vezes no meio da semana, está em um ambiente, muitas vezes, que tem muito esses alimentos, então um ambiente de trabalho que tem salgadinho no meio da tarde, então a pessoa acaba tendo essa dificuldade, mas ainda assim ela vence isso, ela vence porque ela está em busca do objetivo e ela se mantém persistente nisso. Então o esforço dela, para mim, quando eu vejo o resultado, é inenarrável. Eu imagino. Para quem quer conhecer a doutora, para quem quer conhecer os seus trabalhos e fazer uma consulta ou bater um papo com você, tirar alguma dúvida, como funciona? Bom, pode me procurar através das redes sociais, né? Posso deixar seu arroba aqui? Pode deixar. Deixar o arroba. E aí pode entrar em contato direto comigo, nas minhas redes sociais já tem meu contato direto, e aí pode fazer o agendamento direto comigo. Voltamos então para a segunda parte. Obrigado por você estar aqui. Aqui eu trago pessoas incríveis. Eu sou o Sr. Pedro, essa é a doutora Aline Pécolo, nutricionista, que vai contar agora na segunda parte quem é a doutora Aline atrás do jaleco. Doutora, abra seu coração e mostra seu talento. Conta pra gente quem é a doutora Aline Pécolo sem o jaleco? Sem o jaleco. Bom, de certa forma, uso o jaleco também. Troca o jaleco da nutrição. Eu fui voluntária por 12 anos. Atuei em hospitais, lares de terceira idade, casas-abrigo. Atuei na casa da Dona Cecília, no Itaqui. Em Mogi Guaçu? Em Mogi Guaçu, no Itaqui. Ela abriga várias pessoas, né, de várias faixas etárias aí. Crianças, adolescentes, pessoas que acabam sendo dependentes dela, né, cadeirantes, e ela desenvolve esse trabalho e eu também atuei lá como voluntária, então em todos esses locais aí eu acabei atuando. Trocou o jaleco da nutrição? Pelo jaleco de voluntária. Pelo jaleco da voluntária, e tem mais novidade, e o nariz? Nariz de palhaço, a caracterização toda, né, usando a figura do palhaço, para conseguir aí levar o riso através desse trabalho para as pessoas. Como chama aquele projeto que você fez parte aí durante um bom tempo? Eu iniciei no UAI, Unidade de Alegria Intensiva, fiz parte do Hospitalhaços, que era uma ONG de Campinas. Esse projeto exatamente fazia o quê? O nosso objetivo era levar o trabalho voluntário através da figura do palhaço de forma humanizada. Dentro dos hospitais. O Hospitalhaços, o foco era só hospitais. Era aquelas pessoas vestidas de palhaço com jaleco, levando alegria, violão, fazendo aquela bagunça. Isso, exatamente. Nós usávamos muito alguns instrumentos, né? Então, sempre a gente tinha troca com o paciente, música, mágica, sempre de alguma forma para abordar o paciente, tirando ele da condição de paciente. Já tirou um coelho da cartola? Não. Não teve oportunidade? Não.
Doutora, e como é que funciona esse projeto? Era somente ir nos hospitais, trazer alegria? Como é que funciona? Nós tínhamos um processo seletivo, onde nós selecionávamos os voluntários, porque todo mundo queria ser voluntário. Mas, assim, o hospital é um ambiente sério e nós precisávamos ter pessoas comprometidas e levar esse trabalho a sério. Então, nós fazíamos o processo seletivo, fazíamos treinamentos para ter essa abordagem de como entrar no quarto, como abordar o paciente. Tínhamos também as oficinas, né? Oficina de mágica, oficina de música. Então, Maquiagem. Também, a gente era orientado também, né? Era treinado a fazer uma maquiagem que não assustasse tanto, que fosse uma maquiagem adequada ao ambiente. Apesar de ser palhaço, não podia ir palhaço raiz anos 90. Sem muita informação no rosto, usando a maquiagem correta para não causar essa impressão de assustar. E porque geralmente algumas pessoas têm o medo do palhaço também. Então acontece muito isso. E aí nós tínhamos esse certo cuidado, né? Para sempre ser treinado para tomar esse cuidado com as pessoas. Muito legal. Não tinha um público específico. Todos que estavam no hospital onde vocês tinham acesso, eles recebiam aí todo o carinho, as músicas, as brincadeiras. Não tinha um público só Sim. Criança? Não, na realidade, nós visitávamos todas as alas do hospital. Então, desde a ala da maternidade, pediatria, UTI, pronto atendimento, só que assim, a gente tinha sempre uma orientação a não visitar os que a gente não poderia ter um contato. Então, esses pacientes a gente tinha restrição para visitar. E sempre nós consultávamos os prontuários para saber do caso e poder fazer essas visitas. Entendi. Muita história durante todos esses 12 anos de atuação. Muitas histórias. Alguma que marca, que você carrega um feedback? Sim. Tive uma situação em que nós visitamos a maternidade e a paciente estava sozinha no quarto e nós entramos e aí um dos nossos voluntários ofereceu, a gente sempre oferecia lembrancinhas para eles. Então sempre a gente dava uma florzinha, um anel, que era aqueles de brinquedo mesmo, mas a gente usava isso para levar um certo carinho para os pacientes. E aí a gente acabou, nesse momento que a gente acabou oferecendo, um dos meninos, né, um dos homens que estavam com a gente, um dos voluntários, acabou oferecendo uma rosa, né, uma florzinha, e colocou em cima da barriga da paciente. E aí ela começou a chorar. E aí ele questionou ela, cadê seu bebê? Ela falou, eu perdi o bebê. Nossa. Então foi uma situação muito difícil, a gente acabou travando na visita e a gente não contava com essa situação. Só que isso também nos prepara para outras situações. Então, de certa forma, a gente consegue se preparar melhor para outras situações. Usou como aprendizado, evoluiu e conseguiu trazer alegria para muito mais pessoas de uma forma mais sábia. Sim, com certeza. Porque o hospital é um ambiente que tudo acontece ao mesmo tempo. Então, assim, tem um momento que vai ter muita alegria, vai ter muita tristeza, vai ter muita gente angustiada. Então, são vários sentimentos envolvidos, é uma rotina muito intensa. Então, ao mesmo tempo que a gente visita uma pessoa que está, né, ali apenas sob um cuidado médico, uma orientação que vai sair rapidamente, tem uma pessoa que está ali há tempos, né, que vai ficar ali por mais tempo. Tem pessoas que acabam adoecendo, né, já aconteceu em visitas que a gente entrou no quarto, o paciente em seguida entrou em óbito. E aí é uma situação difícil, todas são. Teve situações com criança também, né? A questão da criança que é uma situação de uma criança de 8 anos, que ela pulou na brasa para pegar a bola e ela queimou o corpo todo. Então, você tem que ter um controle emocional no hospital. Você não pode se envolver e fazer o que você foi para fazer, está proposto a fazer, que é levar o seu trabalho e da melhor forma. Levar a alegria ali
um caso mais sensível e delicado Sim. que a pessoa está, né? Com certeza. E o pessoal também acho que não sabe, né, Aline? Mas a gente conversou aqui bastante no off antes de gravar. Muitas das pessoas que estão no hospital, elas estão sozinhas, né, Aline? Sim. Muitas pessoas não têm acompanhantes, elas acabam ficando sozinhas no hospital. E isso deixa elas mais fragilizadas. Então, quando a pessoa tem um acompanhante, pelo menos ela sabe que tem alguém ali dando apoio, dando força para ela. Mas ouvindo ela. Exatamente. E quem não tem, muitas vezes, a nossa visita era a única visita que a pessoa tinha no dia. Então, é uma situação sensível, né? A gente tem que estar sempre sentindo o ambiente que a gente está, né? Sempre enxergando isso para conseguir conduzir da melhor forma. E como é que era a abordagem, Aline? Já chegava com mágica, chegava com a música? Qual que era a parte mais legal aí, ou qual que mais entretia os pacientes? Sim. Geralmente a gente tinha esse treinamento justamente para nós conseguirmos abordar a pessoa. Então, nós sempre pedíamos se a gente podia entrar ou não. Se a pessoa falasse que não, a gente seguia para o próximo quarto. Porque muitas vezes, em várias ocasiões, nós percebemos pessoas com dores, muitas dores. E a pessoa, em um momento de dor, ela não consegue nem sorrir, que é o que a gente tentava fazer com a pessoa, né? Sim. Levar essa alegria, esse sorriso para ela num momento frágil. E muitas vezes a pessoa não consegue. E aí ela gritava de dor. Então, assim, por isso que a gente sempre batia na porta, perguntava se a gente poderia entrar. Muitas pessoas não queriam. E era respeitado isso. Sempre foi respeitado. Toca violão? Eu não, mas eu tinha um pessoal que tocava aí. Eu ajudava a cantar as músicas lá, tudo, mas não toco violão, não. E tem uma música era clássica do projeto, o Projeto Y, né? No Y nós tínhamos uma música que era toda visita a gente tinha que cantar ela, e isso já deixava os pacientes bem animados, né? Eles já mudava totalmente o ambiente, e eles até, alguns acompanhantes acabavam entrando assim na dança, né? Que o pessoal fazia. É uma música que chama Julie Baby, e aí nós conduzíamos aí durante a visita. Tem no YouTube lá, para quem tiver curiosidade, procura lá, Why Julie Baby. Isso, tem lá. Tem coreografia? Tem. Lembra da coreografia? Lembro. Não vou pedir para dançar, que seria sacanagem da minha parte. Mas que projeto bacana. Hoje esse projeto está parado. Hoje, quando teve a pandemia, teve que parar todas as visitas, né, nos hospitais, em todos os lugares, por conta, né, do contato. Então, a pandemia acabou parando, mas eu acredito que logo tem aí novamente. Logo tá voltando. Sim. Quem sabe aí a gente não possa trabalhar junto. Então. Aline, então ficamos por aqui. Parabéns pelo projeto, parabéns pela profissional incrível que você é, que possa muito mais que ajudar pessoas na alimentação, quanto na espiritual, aí, na emocional. Seu projeto, achei sensacional. Meus parabéns, obrigado por estar aqui. Eu quem agradeço. Vamos deixar o arroba da Aline aqui embaixo. E pessoal,